Oi, eu sou a Aninha, seja bem-vinda de volta a Chega de Ler. E hoje a gente vai começar a comemorar o Halloween no canal, só porque eu gosto muito de Halloween. Porque hoje eu vou basicamente fazer uma lista de filmes de terror muito bons, ou que eu gostei bastante, que, pra ter a ver com o canal, são adaptações de livros. Em primeiro lugar, a gente tem Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter, que é uma adaptação de um livro que eu não lembro o nome no momento. E aqui nesse momento eu já preciso deixar uma coisa clara, que é: eu não li a maioria dos livros dessa lista, mas eu vi todos os filmes. E como eu tô recomendando os filmes, eu acho que é justo eu trazer eles aqui, apesar de eu não ter lido os livros. Então eu vou estar comentando eles meio como eles são como livro, não como adaptação. Pouquíssimos eu tenho, tipo, esse parâmetro, mas já pra deixar claro, porque, tipo, eu não faço ideia do quanto Enigma do Outro Mundo tem a ver com o livro que ele foi inspirado, adaptado, tudo isso. Mas enfim, Enigma de Outro Mundo é meio que uma aventura que envolve elementos de sobrenatural, porque ele conta a história de uma invasão que acontece numa base que tá no Alasca, se eu não me engano. A base acaba sendo invadida por um alien, uma espécie de alien que a gente não consegue entender direito, e ela acaba atacando as pessoas que estão nessa base. E esse alien, ele acaba conseguindo parasitar o corpo das pessoas que estão nessa base. Então tem todo um clima de você não sabe em quem você pode confiar, porque pessoa X na verdade pode ser o alien que entrou nela e pegou toda a consciência dela pra ser coisa do alien. Então, tipo, em vez de ser a pessoa, é o alien. Então tem todo esse sistema de desconfiança e de medo, porque qualquer pessoa pode ser quem tá caçando eles lá. Então tem todo esse sentimento de medo, de desconfiança, de, sabe? E também tem muita ação, é um filme muito legal, um filme muito bom. O John Carpenter é um diretor muito bom. Ele é muito conhecido também por Halloween, que aí não tem livro, né? Então, né, não vou trazer aqui. Mas ele é um diretor de terror muito bom. Enigma de Outro Mundo é maravilhoso. Em segundo, a gente tem Hellraiser, Renascido do Inferno. Eu acho que é esse o subtítulo que tem no Brasil. Que é uma adaptação, mais ou menos, se não me engano, do livro Hellraiser do Clive Barker. Barker? O diretor desse filme, eu não lembro o nome. Eu sei que tem muito envolvimento do Clive Barker. Então tem várias coisas que são uma adaptação realmente muito boa. Mas do que o filme conta? Pelo menos esse primeiro filme, já porque tem uma série gigante de filmes, esse primeiro, ele apresenta a Caixa de Le Marchand, que eu falei de um jeito completamente errado, mas é o jeito que eu vou pronunciar, que é uma caixa que abre um portal para uma outra realidade em que acabam se misturando a dor e o prazer. E aí a gente acaba vendo um personagem, eu não vou lembrar o nome de ninguém, já vou pedir desculpas aqui, mas a gente é apresentado a um personagem que abre essa caixa e acaba indo para aquele outro mundo. E aí a gente vai pro tempo atual, porque o filme é velho, então é o tempo atual, mas é velho pra gente. E a gente encontra o irmão desse cara, se não me engano, a esposa dele e a filha. E a esposa é tipo esposa nova, sabe? Ela é madrasta da menina, tem todos os negócios. E a gente acaba descobrindo que a esposa nova, ela tinha um caso com o irmão desse cara. E aí essa família tá de mudança, eles se mudam pra casa onde esse irmão morava e eles acabam descobrindo o lugar em que ele tinha sumido. Na real mesmo, quem mais passa por essas coisas é a mulher. Ela meio que é a principal do filme, pelo menos pra mim, né? Ela acaba descobrindo que o cara foi pra lá e que tem, de certa forma, como reviver ele, atraindo homens. Nossa, é muito bizarro. Atraindo homens pra aquele lugar, matando eles, porque aí o restinho do corpo do cara que ainda tem vivo lá consegue absorver os caras e ir voltando. Então, com toda essa dinâmica, sendo muito sincero, eu não acho esse filme uma coisa tão maravilhosa. Pra mim, pelo menos, eu assisti tem umas poucas semanas. Ele é uma coisa de que é muito mais interessante você contar a história e explicar as mitologias por trás e todo o conceito que tem por trás. E até mostrar os cenobitas, que são meio que habitantes dessa outra realidade e que eles vêm pra buscar as pessoas que abrem a caixa de Le Marchand. É muito mais interessante ver o visual dos cenobitas, por exemplo, do que realmente ver o filme. Então eu sei o que aconteceu quando eu fui ver na Amazon Prime. A mixagem de som tava muito ruim, e aí eu fui ver de outro jeito, porque tava impossível de assistir e a mixagem ainda é muito ruim. Mas na Prime, eu vi tipo assim, 15 minutos em que a voz tava muito baixa, eu tive que colocar meu fone no 100% do volume pra ouvir um pouquinho, enquanto as músicas estavam estourando na minha cabeça, então tava um pouquinho difícil de me concentrar. Não tem nada a ver com a experiência, né? Mas queria mencionar essa parte, porque se você for ver no Prime Video, talvez você passe por isso. Mas sei lá, eu só não acho nossa, um grande filme. Sei lá, ele é muito marcante, a maquiagem é muito boa. Tipo, eu acho que ela se aguenta, se segura até hoje. Ela é realmente muito bem feita. Isso a gente não pode tirar desse filme.
Ele tem os conceitos interessantes, como eu já falei, mas eu acho que como filme mesmo de terror, principalmente, eu acho que ele não funciona muito bem. Sabe, a imagem dos cenobitas é aterrorizante, tem isso. Talvez minha cabeça já esteja meio que acostumada a filmes de terror atuais, mas esse só não foi, tipo assim, foi um 3,5 pra mim. Então, não sei, é uma recomendação aqui porque é um estilo um pouquinho diferente de filme de terror, mas ele não é tá longe de ser o melhor dessa lista. Até porque agora a gente vai pra uma competição meio pesada, que é O Exorcista do William Friedkin, que é um clássico do terror, é um clássico de possessão. Ele iniciou esse gênero de possessão e já fez o filme definitivo. Então ele é um filme perfeito, adaptando um livro também muito bom do William Peter Blatty. Eu acho que a história do Exorcista é muito clássica e é muito conhecida por todo mundo, mas, caso você não saiba, ele conta a história da Regan, que é uma menininha, que é possuída por um demônio Pazuzu, o nome dele, se não me engano. E aí a gente vai acompanhando a evolução disso, como é que acontece o exorcismo e tudo isso mais. Mas o livro e o filme se chamam O Exorcista. Então não foca no exorcismo, foca no exorcista. O foco não é, por exemplo, a Regan, ou o demônio, ou tirar o demônio do corpo dela, de certa forma assim. Mas o foco principal é o exorcista. Um personagem que já tá perdendo a fé, mas com todas as coisas que acontecem no filme, vai passando por uma transformação e vai entendendo, vai se compreendendo com a fé, vai entendendo qual é a missão dele e o que ele vai precisar fazer para terminar com esse exorcismo. E é muito bom esse filme. De novo, não li o livro, mas ele parece ser muito bom, também é um clássico. E esse filme é maravilhoso, ele é impecável, ele é muito, tipo, muito bom. Ele em si tem várias versões, por exemplo, tem uma versão dos anos 2000, se não me engano, que é a versão em que eles incluem a cena que a Regan desce as escadas de ponta cabeça, né? Porque, tipo assim, é um filme velho também. Todos os filmes que eu tô trazendo são meio velhos. Então eles não tinham a tecnologia toda certinha. Então, conforme o tempo foi passando, conseguiram ter umas tecnologias a mais. Foram adicionando cenas. Por exemplo, essa dela descendo a escada não tinha no filme original porque dava pra ver os cabos segurando a Regan. Mas é quando evoluiu as questões de tecnologia, conseguiram apagar digitalmente os cabos e adicionaram na cena. Então, assim, nas versões digitais atuais também, são aquelas que aparecem alguns flashes do Pazuzu em volta, que é assim, um pouquinho brega, um pouquinho brega. Mas eu acho que assim, é um filme maravilhoso. Talvez eu acho que a versão atual, a edição mais atual seja mais lembrada, mais icônica, não sei mesmo. De qualquer forma, é maravilhoso. Não se deixe enganar pelos filmes seguintes, que são todos ruins. Inclusive agora tem no cinema O Exorcista, o Devoto, que é horroroso. Conseguiu deixar o Dale Nogari bravo. Então, é muito ruim, obviamente. A série eu gostava, mas sei lá, não chega nem aos pés do filme do Exorcista. A recomendação é do Exorcista original. Todo o que vem depois, não sei se recomendaria, mas estou recomendando o original, o blueprint de filme de Exorcista, que já fez tudo perfeito. Não deveria ter mais nenhum. Então, é. Agora, pro próximo da lista, a gente tem um milagre, pois o filme que eu vou recomendar agora é O Iluminado, que é uma adaptação desse livro do Stephen King, e é o filme dirigido pelo Stanley Kubrick, que por acaso você não seja cinéfilo, se é um filme dirigido pelo Stanley Kubrick, é uma prova de que é uma obra-prima. Esse filme ele não escapa disso. Eu não li o livro, então eu não vou ficar segurando ele, mas olha, saibam que eu tenho. Um dia irei ler, porque o filme é muito bom e eu quero ler o livro também. Mas a questão é que o filme não é uma adaptação muito boa do livro. Mas antes, deixa eu contar sobre o que ele é. Ele conta a história do Jack Torrance, a mulher e o filho dele, o Danny, se não me engano, que eles vão passar uma temporada no Hotel Overlook, porque é uma época de baixa do hotel em que ninguém tá lá e precisam de alguém para tomar conta, na época do inverno. Então o Jack vai para tomar conta e ele leva a família junto. E eles ficam sozinhos num hotel gigantesco. Ao longo do filme a gente vai percebendo que o Jack não é a pessoa mais estável, assim, mentalmente, mas a estadia no Hotel Overlook vai fazendo com que a cabeça dele vá piorando mais e mais e que ele vá entrando numa espiral de loucura e de insanidade, que ele vá perdendo quem ele é, até que chega no final e várias cenas icônicas, eu diria pelo menos, acontecem, que eu não vou dar spoiler, mas assim, pô, é iluminado. A questão é que esse filme é uma obra de arte, eu assisti pela primeira vez, inclusive, na faculdade de cinema, que é muito estranho de pensar, mas enfim. Ele é uma obra de arte, amado por todo mundo. A questão é que Stephen King, o autor do livro, odiou o filme. Porque realmente, em alguns pontos ele não é uma boa adaptação.
O King, ele tem algumas questões, mas o pior pra ele, que eu me lembre, é que o final é completamente diferente. E aí ele foi lá e fez a própria versão, que é meio ruim. Então a recomendação aqui é do Stanley Kubrick, a versão de 81. Não. 60, não sei de quando é o filme. Mas eu tô recomendando essa versão. Até porque, assim, o Stephen King é um ótimo autor de terror. Muito bom mesmo. Mas os finais dele são meio assim, sabe? E o final é muito diferente do filme pro livro. E, assim, não li o livro, como eu já disse. Mas, pelo que as pessoas falam, eu acho que o final mais interessante é o que tem no filme. E também, assim, é dirigido pelo Stanley Kubrick, então ele é extremamente perfeccionista, né? O diretor era bem, assim, muito mão fechada com perfeccionismo. Ele tem vários significados, várias alegorias, tem várias coisas pra você, tipo, assistir várias vezes pra conseguir entender. E ele é muito bonito, então... E é assustador, né? Ele é antigo, e eu vi ano passado, eu acho, pela primeira vez. Mas ele é assustador, ele é muito tenso. Ele é muito bom, então tá muito mais do que recomendado. Continuando no Stephen King, e porque eu não podia deixar de mencionar esse livro, a gente tem It a Coisa, do Stephen King também. E aqui eu vou falar mais, eu acho, dos filmes do Andy Muschietti, que é que fez os It a Coisa 2017 e 2019. Pra você que não sabe, acho meio difícil, It a Coisa conta a história do It. Ele é mais conhecido pela forma de palhaço, mas ele é meio que um bicho-papão que assume as formas dos maiores medos das pessoas. E ele acaba aterrorizando a vida do Clube dos Perdedores, que são Bill, Rich, Stan, Mike, Eddie, Ben e Beverly. Aterroriza a vida deles quando eles são crianças, quando eles têm 11, 12 anos, se não me engano. E eles acabam derrotando ele, de certa forma. Até que 27 anos depois, a coisa volta e eles, um grupinho, tem que se juntar de novo pra conseguir derrotar a coisa de vez. Esse livro é um calhamaço. São tipo 1.100 páginas. Nossa, é um absurdo. Eu li esse livro, é um pouquinho muito doido. E de novo, Stephen King é um escritor de terror muito bom. Eu acho que nesse livro, como eu já falei no vídeo que eu fiz sobre ele, ele é muito longo, não necessariamente eu vou dizer que ele é prolixo quando ele tá escrevendo, mas ele constrói a Derry, que é a cidade em que o livro se passa, de uma forma muito realista. Eu conseguia imaginar que eu tava na cidade. Mas também tem umas bizarrices, tipo assim, coisas que não deveriam nem estar nesse livro. Ainda bem que não passaram pro filme. E tem, tipo assim, final meio estranho, meio anticlimático, tudo isso mais. E aí, quando foram pra adaptar pros filmes, eu acho que deram uma melhorada nisso. O livro, ele é separado em duas partes, a parte quando eles são crianças e a parte quando eles são adultos, mas elas vão intercalando. Tipo, um capítulo deles criança, um capítulo deles adultos, algo assim. No filme fizeram um pouco diferente. A versão de 2017 conta toda a história deles criança, e aí a versão de 2019 conta toda a história deles adultos, com um pouco deles criança, porque não tinha muita coisa pra contar. E apesar de eu achar que isso conta muito pro filme de 2017, porque ele fica muito bom e não corta o clima em nenhum momento, eu acho que pro 2019 acabou pesando, porque corta as cenas, acaba cortando o clímax de vários momentos. Não sei, parece uma grande exceção. Não tinha muito o que fazer em alguns momentos, aí colocavam cena deles crianças, criavam uma side quest pra eles fazerem. Mas eu ainda acho que, assim, apesar desses problemas, os dois filmes são muito bons. O filme de 2017 é, ouso dizer, infinitamente melhor que o de 2019, sim, mas são muito bons. Tem questões de, por exemplo, trabalhar muito o terror com jumpscare, tem, mas se você não prestar muita atenção, quiser assistir o filme só pra se divertir, eu acho que ele assusta bastante. E o de 2017, apesar de ter bastante jumpscare, também ele tem a construção do medo, que é muito boa, que vem bastante do livro, mas eu acho que o Andy também conseguiu trabalhar meio que do zero aqui, então eu acho que vale muito a pena. E se você quiser também assistir a minissérie dos anos 90, ela não é aterrorizante, ela não dá muito medo não, mas se você gostar dos personagens, eu acho que vale a pena, lá eles também são bem da hora. E ok, se você acompanha mais o canal, você sabe que eu falo mais de conteúdos meio teen, mais tipo YA, New Adult, coisas mais da minha faixa de idade. E eu tô falando muito de filmes de terror um pouco mais sérios aqui, né? Por isso eu trouxe um último filme, que na verdade é uma trilogia, que é baseado em livros também, baseado de certa forma, que eu já trouxe vídeo aqui no canal, mas eu sempre quero mencionar, não me canso de mencionar eles, que é a trilogia da Rua do Medo. Sendo muito honesta, eu não sei resumir a Rua do Medo, então vou falar pra vocês que é uma maldição, várias coisas doidas acontecem, e a gente tem que descobrir como parar essa maldição. E ela se passa, ela tem um arco longo de 3 filmes, que foram lançados pela Netflix em 2020, ou 2021, se não me engano, em que semana sim, semana não,
eles lançavam. Então, teve Fear Street 94, 70 alguma coisa, eu acho, e 1666, que se passam nesses anos que estão no título. E eles são adaptações muito livres dos livros da Rua do Medo do R.L. Stine. Quando eu digo muito livre, eu quero dizer muito livre mesmo. Do tipo, a história principal não tem nos livros, porque são vários livrinhos pequenos, tipo assim, uma série muito longa do R.L. Stine, que faz livros meio, de certa forma, infantis. Então aqui eles criaram a própria história, mas eles pegaram um nome de uma história, o nome da rua, da cidade, de outra história, um elemento de um outro livro, e juntaram tudo isso, deram o nome de Fear Street, que já é um nome conhecido, né? No Brasil não, mas nos Estados Unidos talvez, e fizeram uma série de filmes. Ela é muito mais teen do que todos os outros filmes que eu falei aqui, mas eu ainda acho que ela é muito boa, ela é muito divertida, muito legal de assistir. As personagens principais são muito carismáticas, eu acho que elas aguentam os filmes. Elas bem carregam os filmes, não no sentido que precisa ser carregado porque é ruim, mas no sentido que elas conseguem carregar a história, fazer ela andar. Então é muito bom, a história em si também é muito legal. Claro, tem alguns probleminhas de falta de sentido em alguns momentos, ou problema, sei lá, de sentido, de coerência em alguns momentos, mas ainda é muito divertido. É uma coisa muito mais pra você se divertir do que ter medo, pelo menos pra mim. Não é que você tem medo aí, aí realmente eu não tenho como dizer, mas eu acho que vale muito a pena. Ainda mais, tipo assim, juntar os amigos, esses os 3 filmes juntos. É muito legal, é uma maratona que vale super a pena. E se me permitem, antes da gente ir embora, eu quero fazer um roubo nessa lista, que é um filme que não é baseado em livro nenhum. Eu sei porque eu fui pesquisar, mas eu quero recomendar. Que é 16 Facadas, o filme de Halloween novo que saiu no Prime Video. Ele conta a história de um serial killer que acabou assolando uma cidade uns 30 anos no passado, e aí ele voltou à ativa no tempo presente. Acabou afetando uma menina, e aí ela acabou voltando no tempo para fazer com que esse assassino não fizesse a matança que ele fez 30 anos antes. É o filme da Kiernan Shipka, é o que eu tenho pra dizer. Porque assim, ele não, pra mim ele não é um filme de terror. Ele não dá medo nenhum. Ele é um filme com assassinato, claro, mas ele não é um filme de terror. Eu achei ele muito divertido, ele é muito engraçado. A parte da viagem no tempo é uma viagem. Eu achei interessante, inclusive, o jeito que eles colocaram. E como eu falei, ele não é baseado em livro nenhum, então não devia estar aqui. Não é também muito de terror pra mim, então não devia estar aqui também. Mas eu gostei tanto dele, porque ele é tão divertido. E a Kiernan Shipka, ela é a estrela desse filme. Não só porque ela é a estrela mesmo, mas ela tem tanto carisma que se esse filme fosse ruim, ela teria conseguido carregar ele numa boa. Ele é legal, ele é engraçado, ele é muito bom pra passar o tempo também. Ele é bem teen também, mas ele é da hora. E ter ela no elenco, sendo a personagem principal, carrega ele muito mais, faz com que ele seja muito mais interessante de assistir do que ele seria normalmente. Então, apesar de não ter nada a ver com o que eu tô fazendo aqui hoje, fazendo essa listinha, eu acho que vocês podiam também dar uma chance pra ele. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa lista. Se tiver algum filme que vocês queiram recomendar também, que seja adaptação, comentem aqui embaixo. Tem vários que eu deixei passar, porque eu nunca vi nem o filme, imagina ler o livro. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem like nele, se inscrevam no canal, me ajuda bastante. Compartilhem com seus amigos que também gostam de livros e de Halloween, que eu gosto muito desses dois temas. Adoro muito comemorar o Halloween, tô tentando fazer isso mais no canal. E é isso, até semana que vem. Tchau!